Olá, meu nome é Abimael, eu sou aluno universitário da Unicesumar e como atividade de extensão venho apresentar para vocês uma videoaula introdutória de variáveis, estruturas condicionais e estruturas de repetição. Vamos lá? Bem, o que são variáveis? Variáveis são espaços na memória do computador, variáveis armazenam dados e esses dados eles podem ser do tipo inteiro, real, caractere e lógico. Segue o exemplo. Variável do tipo inteiro, ele armazena um valor inteiro, ou seja, que não tem uma casa decimal após a vírgula. Variável do tipo real é justamente o contrário, ela permite e armazena valores com casas decimais após a vírgula. Variável do tipo caractere armazena basicamente texto, e esses textos eles podem ser letras, caracteres especiais e até números, desde que seja em formatação de texto. Variável do tipo lógico armazena dois possíveis valores, um valor verdadeiro ou um valor falso, 0 ou 1. Algoritmo teste. Aqui temos um espaço chamado var, onde eu crio uma variável x e digo que essa variável é do tipo inteiro. Então, lá na máquina, ela cria um espaço na memória onde será possível fazer um armazenamento de dados do tipo inteiro. Então, quando eu inicio e finalizo o meu algoritmo aqui, eu coloco um bloco de comando. Eu digo que x vai receber o valor 1. Então, lá nesse espaço da memória que foi criado, o tipo inteiro, será colocado esse valor 1. Isso serve para variáveis do tipo inteiro, variável do tipo real, variável do tipo caractere e variável do tipo lógico, mudando logicamente só o valor que vai entrar nessa variável de acordo com o seu tipo. Vale salientar que uma variável do tipo lógico, se você não inicializa ela colocando um valor, como aqui, eu digo que x, que é do tipo lógico, recebe um valor verdadeiro, ela vai iniciar valendo falso, certo? Bem, o que são estruturas condicionais? Bem, estruturas condicionais são estruturas que se utilizam de uma condição para fazer uma execução de um comando. Exemplo, aqui temos a estrutura condicional se então. Se essa condição for verdadeira, então executa um bloco de comando e finaliza com o fim C. Exemplo, se 1 maior que zero, então escreva alguma coisa. 1 é maior que zero? É. Então essa condição é verdadeira e esse bloco de comando aqui que eu escreva será executado e finalizado posteriormente com o fim C. Estruturas condicionais compostas. Aqui vemos o se então, só que agora ele vem com o se não, ou seja, há duas possibilidades de resultados, aonde a primeira é testar se essa condição é verdadeira. Então, se essa condição aqui for verdadeira, então executa-se esse bloco de comando. Se não, ou seja, se essa primeira condição não for verdadeira, ou seja, for falsa, ele pula para o senão e executa esse bloco de comando de baixo, finalizando com o fim C. Vamos para o exemplo. Se 4 é menor que 3, então escreva, só sei que nada sei. Se não, escreva antes morrer do que perder a vida. Uma brincadeira. 4 é menor que 3? Não, 4 não é menor que 3. Então, essa primeira comparação aqui, ela é falsa. Logo, esse primeiro bloco de comando não será executado. Ele passará diretamente do se para o se não e executará todo esse bloco de comando aqui de baixo, certo? Estrutura de repetição. Bem, o que é uma estrutura de repetição? Uma estrutura de repetição, ela se utiliza de uma condição para repetir um determinado bloco de comando até que aquela condição seja quebrada. Aqui vemos a estrutura de repetição enquanto, ou seja, enquanto essa condição aqui não for quebrada, execute esse bloco de comando, sempre finalizando a cada fim de execução. Exemplo, eu tenho uma variável x e digo que essa variável x vai receber um valor 1. Enquanto x, que está valendo 1, for menor que 10, execute, escreva e incremente na variável x mais 1, que é x vai receber o que ele já tem, ou seja, permanece com o valor que ele já tem, mas soma mais 1, finalizando. Se eu fazer o teste de mesa com vocês para que fique fácil a compreensão. Exemplo, enquanto x, que está valendo 1, for menor que 10. 1 é menor que 10? Sim. Então, ele vai escrever alguma coisa na tela
e vai incrementar aqui. X que está valendo 1 vai receber o que ele já tem, ou seja, permanece com o valor que ele já tem e incrementa mais 1. A partir desse momento, x vale 2. Finaliza e retorna lá para cima, ó. Pergunta de novo, x, que agora vale 2, é menor do que 10? Sim, e ele executa de novo. Até que? Bem, até que x passe a ser igual a 10 ou maior que 10. Exemplo, eu crio uma variável chamada nome, que é um do tipo caractere, e inicio o algoritmo. Eu peço que a máquina escreva na tela, digite o nome. Esse nome que será digitado pelo usuário ficará alocado na variável nome do tipo caractere. Então, enquanto o nome for diferente de Abimael, escreva nome errado e peça para o usuário digitar outro nome, armazenando mais uma vez na variável nome. Ou seja, enquanto a variável nome não for compatível com Abimael, ele vai ficar repetindo até que essa condição seja quebrada. Quando essa condição será quebrada? Quando o nome for igual a Abimael. Estrutura de repetição para ir, ou seja, que cria-se uma variável, para ir de alguma coisa até alguma coisa. Faça. Escreva alguma coisa ou faça alguma coisa. Fim para. Parece complicado, mas não é. Quer ver? Variável. Eu crio uma variável x do tipo inteiro e inicio o algoritmo. Para i, ou seja, a variável i, que é uma variável contadora, para i de 0 até 9. Faça. Bem, se é para i de 0 até 9, então i começa valendo o seu valor inicial, que é 0. Se inicia em 0 e para em 9, ele inicia em 0. Ele inicia em 0, eu peço para que ele escreva o quê? Estamos na posição i. Ele escreve literalmente i. Qual é a posição de i? Iniciou-se em 0, então i está valendo 0. Então, estamos na posição 0. Quando ele finaliza aqui e retorna lá para cima, ele incrementa mais 1. Sempre que ele retorna lá para cima, ele vai incrementar mais 1, desde que seja colocado que ele incremente mais 1 ou não pode uma condição. Mas se você colocar para fazer um decremento, ou seja, ficar reduzindo em cada vez 1, ele vai fazer essa mesma redução. Então, ou você coloca a condição para ele incrementar em mais 1, ou você não coloca a condição e ele interpreta que é para incrementar em mais 1, certo? Aqui no caso, ele começa em 0 até 9. Então, ele vai ficar escrevendo na tela, estamos na posição 0. Finaliza e retorna para o para. Incrementou mais 1 e agora está valendo 1. Então, quando for escrever, ele vai escrever, estamos na posição 1. Isso até que chegue no último bloco de comando, que é o 9. Quando ele chegar, ele vai incrementar automaticamente do 9 para o 10 e verá, quando ele fizer a comparação, para ir de 0 até 9. Opa, 10 já é mais que 9, então ele encerra. Estrutura de repetição, repita. Interessante essa estrutura de repetição. Por quê? Porque ela é a única estrutura de repetição que testa no final. Isso permite que ela execute o bloco de comando ao menos uma vez. Por quê? Porque ela vai precisar executar o bloco de comando ao menos uma vez para testar lá no final se essa condição é verdadeira ou falsa. Exemplo, eu tenho uma variável x que recebe o valor 1 e inicio o bloco. Repita, escreva alguma coisa e incremente na variável x o que ela já tem, só que mais 1. Se x está valendo 1, eu escrevo na tela alguma coisa e incremento mais 1. Ou seja, a partir desse momento aqui, ó, a variável x vai estar valendo 2. Aí eu pergunto lá no final, olha a condição aqui, ó, no final, até que? Bem, até que x seja maior do que 9. X está valendo 2. 2 é maior que 9? Não é. Então, ele vai retornar lá para cima e vai escrever o bloco de comando de novo. Incrementará na variável x mais 1. Enquanto x for menor que 9, ele vai ficar repetindo. Quando x passar do 9, ou seja, for maior do que 9, ele encerra. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Ficamos por aqui.